Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Sala de Aula. É uma honra ter você aqui comigo nessa aula de hoje. Então, ou vocês, caso tenha mais de uma pessoa, não é verdade? A gente hoje vai falar sobre conjunção, que é outra classe gramatical, tá certo? Para quem já vem acompanhando essa série aqui desde o início, sabe que na nossa língua portuguesa existem 10 classes gramaticais. Se você ainda tiver um pouco perdido sobre o que eu estou falando, é imprescindível que você dê uma olhada lá nos primeiros vídeos dessa série, chamada As Classes Gramaticais. Você vai entender e compreender ao longo de todos os vídeos, todas as videoaulas, que a língua portuguesa ela tem, né, ela detém 10 classes gramaticais, 10 classes de palavras, que são as classes que regem a nossa língua e organizam todo o nosso sistema é, linguístico, tá certo? É claro que dentro de todo o sistema linguístico tem também várias outras, como é que eu posso dizer, várias outras variações, né? Outras variações. Mas dentro da linguagem formal, tá bom? Eu estou falando aqui na língua formal, que é a linguagem, aquela da gramática mesmo, de toda a língua, tá bom? Existem 10 classes gramaticais e conjunção é uma dessas 10 classes. Lembrando que, mais uma vez, reitero, é interessante que você acompanhe essa série desde o primeiro vídeo, porque isso daqui é continuação, tá bom? Vamos falar agora sobre conjunção. Vamos começar? Então, o que é conjunção, de fato? O que é? Primeiro, ela é uma classe de palavra invariável. Isso significa que ela não muda, tá bom? Então, as palavras podem mudar algumas palavras mudam de singular. Quando ela muda de singular para o plural, as palavras que estão com elas mudam também. Por exemplo, o cachorro, e eu falo os cachorros. Eu não falo os cachorros, nem falo o cachorros. Não é isso? Eu falo os cachorros, tá certo? Todas as duas palavras aqui, por exemplo, elas vão para o plural quando saem do singular. Por que isso acontece? Porque essas duas palavras, elas pertencem a classes gramaticais que são variáveis. O, nesse caso, é um artigo definido masculino singular, tá? E cachorro é um substantivo. Substantivo comum, substantivo simples, tá? É ideal também, reitero, que essa aula também já está gravada nos vídeos anteriores. Se você ainda está perdido sobre o que é um substantivo, o que é um, um artigo, tá certo? Então, dê uma circulada pelo canal que você vai ficar por dentro de tudo que eu vou falando aqui, porque o que eu vou falando aqui já é uma sequência de tudo que já vem acontecendo, beleza? Então, o cachorro vira os cachorros. A conjunção, ela não acontece, não passa por esse processo, porque ela é uma palavra invariável, tá bom? E a gente vai entender isso nas frases daqui a pouquinho. Segunda parte da conjunção é que ela liga orações e palavras, tá bom? É, tem uma oração aqui e tem outra aqui. Eu posso, por exemplo, unir essas orações com o apoio de uma conjunção, ok? Ou ligar duas palavras também, tá certo? De mesmo valor sintático. Ela é como se fosse um conectivo, vamos dizer assim. É um conectivo. Conectivo vai conectar uma coisa com a outra. Ó. E, por último, ela estabelece relação de sentido. Porque quando a conjunção ela conecta uma frase com a outra, ó, ela estabeleceu um sentido, uma relação de sentido aqui entre uma frase e outra. Tá? Quando foi unida, quando foi ligada, quando foi conectada. Vamos entender melhor no próximo slide. Aqui são alguns exemplos e eu queria que você participasse desse exemplo comigo, tá certo? Primeiro, eu iria ao jogo, mas desisti. Então eu te pergunto agora, dá uma pausa no vídeo, tá? Depois volta aqui comigo. Eu iria ao jogo, mas desisti. Eu te pergunto agora quais dessas palavras aqui, tá? Só tem uma. Ela é o conectivo, ela é a conjunção de fato. Eu iria ao jogo, mas desisti. Então, qual palavra aqui está ligando uma parte com a outra? Juntou, ligou. Qual dessas palavras aqui, eu iria ao jogo, mas desisti, é a palavra que está fazendo essa ligação, essa conexão, tá? Essa conexão. Qual é a palavra? Muito bem.
Exatamente, a palavra é mais. Vou colocar de amarelo, tá? Então veja embaixo. Eu iria ao jogo. Eu desisti. Então veja, eu desmembrei a frase de cima. Eu tirei a conjunção mais, tá bom? Então vê como ficou. Eu iria ao jogo. Eu desisti. Então a conjunção ela entra aqui e liga essas frases para poder fazer com que a comunicação ela fique mais fluente, mais fluida. Então veja como ficou melhor. Já pensou se todo mundo tivesse que falar: Oi, tudo bom? Eu iria ao jogo, eu desisti. Não é melhor falar, eu iria ao jogo, mas desisti. Não é melhor? Não é? Você veja que a primeira frase, né, a frase de cima, ela é muito melhor e mais fluida do que a frase de baixo. Então esse é o papel da conjunção. A conjunção entra na frase, conecta uma com a outra, tá? Uma oração com a outra, uma palavra com a outra, enfim, e faz esse jogo de frases aqui, esse jogo de palavras ficar mais fluido, até mesmo na comunicação, até mesmo na fala, até mesmo para quem ouve também. Fica muito mais audível, vamos dizer assim. Tá? Segunda, segunda frase. Ele gosta de futebol e basquete. Eu poderia também falar assim, ó. Ele gosta de futebol, ele gosta de basquete. Então, qual é a palavra agora na segunda frase que é a nossa conjunção? Essa palavra que estabelece essa conexão entre uma coisa e outra. Qual é? Muito bem. É essa mesmo. É a palavra é. Essa é a nossa conjunção. É o é, tá bom? Então, se eu desmembrar a frase e tirar a conjunção, vai ficar: ele gosta de futebol, ele gosta de basquete. Viu como ficou? E você está vendo aqui entre parênteses que eu coloquei oração independente. Isso significa dizer que a oração independente é aquela que não depende uma da outra, né? Independente não é aquilo que não depende. A mesma coisa está acontecendo aqui com a frase. Quando eu tiro a conjunção, né, e separo a frase, tá bom? Sem a conjunção, desmembro toda ela. A frase que ficou sem a conjunção significa que é uma frase independente, ou seja, é uma frase que a segunda não depende da primeira e a primeira não depende da segunda. Ele gosta de futebol. Ele gosta de basquete. Fim. Se eu falar ele gosta de futebol, você vai entender. Se eu falar ele gosta de basquete, você também vai entender. Mesma coisa acontece com a primeira. Eu iria ao jogo. Beleza. Você entende. Eu desisti. Você também entende. Então, se você não depende de uma, tá? Uma não é subordinada à outra, não tem relação com a outra quando elas estão separadas, significa que isso é uma oração independente. Beleza? A oração independente é aquela que não depende uma da outra. Não tem essa relação de dependência entre uma e outra aqui. Ok? Tudo bem? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para que eu fale com você, tá certo? Agora, vale salientar que a conjunção ela tem duas classificações. A primeira é a conjunção coordenativa e a segunda é a conjunção subordinativa. Nesse vídeo, como é a primeira parte, tá? É a conjunção parte 1, eu vou falar sobre as conjunções coordenativas. São 5 tipos, como você pode ver na tela. No vídeo, na conjunção parte 2, eu vou falar do outro tipo da conjunção, que é a subordinativa, tá certo? Então, se você está assistindo a esse vídeo agora, lembre-se que essa é a primeira parte, tem a segunda parte. Bora lá. As conjunções, elas se dividem em coordenativas. Vamos entender melhor sobre isso? Uma conjunção coordenativa é aquela que liga uma oração independente, tá certo? Então você viu no slide anterior que as conjunções independentes, quer dizer, as orações independentes são aquelas que não dependem uma da outra. Vamos supor, na frase tem duas orações, mas, ou ali na sentença tem duas frases, tem duas orações, tá certo? Mas uma não depende uma da outra, como você viu no slide anterior. Então, quando isso acontece, é porque eu posso colocar ali, por exemplo, uma conjunção. Então, se eu coloco uma conjunção nessa oração que ela é independente, nessa sentença que é independente, eu posso classificar essa conjunção em 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Tá bom? Agora a gente vai entender sobre cada uma delas, cada um desses tipos. Então, resumindo, a conjunção coordenativa é aquela que liga uma oração independente, tá? Então, eu tenho orações independentes, uma não depende da outra,
tá? Então, elas estão ali separadas, mas eu quero ligá-las. Eu vou ligar com o auxílio da conjunção. Muito bem. Eu vou ligar essas duas frases com o auxílio da conjunção. Então, eu liguei duas orações independentes, ó. E nesse meio, que é o meu conectivo, eu vou chamar de conjunção, beleza? Acho que deu para entender até agora, não é verdade? Qualquer coisa deixa aqui no comentário, tá? Que eu vou ajudar da melhor forma possível se ficou alguma coisa ainda obscura. Então eu peguei duas frases independentes e liguei essas duas frases com o auxílio da conjunção. Beleza. Quando eu ligo essas frases independentes, significa que essa conjunção que eu usei para ligar, ela pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Vamos entender agora? Vamos falar agora das conjunções coordenativas aditivas. São aquelas que exprimem soma, adição. Então lembre, conjunção coordenativa aditiva é uma que exprime adição. Então lembra, aditiva, adição, beleza? Não tem como errar. Aditiva tem a ver com adição. Então a conjunção aditiva ela vai exprimir uma adição, tá certo? Exemplos de conjunções aditivas são e, nem, não só, mas também, não só, não só repetir aqui, como também, etc. Tudo bem, bora lá. Primeira frase: Gabriel não fala nem ouve. Ou seja, essa conjunção aditiva nem, eu já entendi que Gabriel não fala e Gabriel não ouve, né? Se a gente desmembrar, fica assim, ó. Gabriel não fala, Gabriel não ouve. Não é verdade? Ele comeu e bebeu muito na festa. Eu poderia falar: ele comeu muito na festa, ele bebeu muito na festa. Percebeu? Isso é uma oração independente, tá? Porque eu consigo desmembrar se eu tirar a, a conjunção. Estuda muito, mas também descansa aos sábados. Então, ó, estuda muito, mas também descansa aos sábados, significa que ele estuda muito e também descansa aos sábados, tá? Beleza? Então é como se eu falasse: estuda muito e descansa aos sábados. Então veja, ele estuda muito, é como se ele estudasse muito e também descansa aos sábados. Então ele não só estuda muito, ele estuda e descansa, tá? Eu coloquei só alguns exemplos de conjunções aditivas, tá? Mas é tudo aquilo que expressa a soma, tá bom? Então vamos conhecer agora um pouco sobre as adversativas. É, as conjunções coordenativas adversativas são aquelas que exprimem oposição, contraste, oposição, tá? Ideias opostas, ó, elas não se misturam, elas ficam batendo, né, entre si, elas não se misturam, elas têm oposição. Alguns exemplos são mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto e etc. E etc não, etc, tá bom? Telefonei, mas ninguém atendeu. Tentou falar, todavia ele não quis ouvir. Então, veja, quando alguém telefona, é porque alguém do outro lado vai atender, não é isso? Só que se ninguém atendeu, houve aqui uma oposição. E quando alguém tenta falar, é porque a outra pessoa, ela tem que ouvir. Se eu estou falando, é porque a outra pessoa tem que ouvir. Só que ela não quis ouvir. Então houve um contraste aqui, tá certo? Uma oposição. Houve um choque de ideia em relação à primeira. Tentou falar, todavia ela não quis ouvir. Tentou falar, mas ele não quis ouvir. Tentou falar, contudo, ele não quis ouvir. Tentou falar, porém não quis ouvir. Veja, eu peguei o destacado, tá? E troquei por outra conjunção. Você viu que ficou o sentido igual? Viu, não viu? Pronto, é isso. A conjunção coordenativa adversativa é aquela que exprime oposição, beleza? Vamos falar sobre outra? A conjunção coordenativa alternativa é aquela que exprime escolha, alternância. Vai alternar entre uma coisa e outra. Vai alternar entre uma coisa e outra, tá bom? Entre uma coisa e outra vai alternar. Então veja, você prefere sorvete ou açaí? Ah, sim, pulei aqui, né? Vamos falar sobre os exemplos. Ou, ou, já, já, ora, ora, quer, seja, etc. Tá? Então, exemplos. Você prefere sorvete ou açaí? Tá vendo que tem uma alternância aqui, uma escolha entre sorvete e açaí, não é isso? E o ou é a condição alternativa.
Outra frase, a gente já tem o ou. Vê como ficou. Ou você vem agora ou você não vai. É uma escolha, não é? Não está alternando entre uma coisa e outra. Então a gente chama essa conjunção de coordenativa alternativa, tá bom? Ou conjunção alternativa, tá beleza? E ora ria, ora chorava. Viu como ficou o exemplo de ora ora? Ora ria, ora chorava. É alternava entre uma coisa e outra, beleza? Vamos falar agora sobre conjunções coordenativas conclusivas. São aquelas que exprimem conclusão de pensamento. Então, como o nome já diz, a conclusiva é uma conclusão, certo? Eu coloquei aqui uns exemplos de conjunções conclusivas. Logo, por isso, portanto, assim, por conseguinte e pois. Veja que o pois está em vermelho. Por que está em vermelho? Porque eu queria destacar isso aqui, tá? Quando tiver a conjunção pois e ela estiver depois do verbo, ela é uma conclusiva, tá bom? Aí você está me perguntando agora, professor, e quando ela estiver antes do verbo? Calma, a gente vai ver isso no próximo slide. Quando a conjunção for pois e ela estiver depois do verbo, é uma conjunção conclusiva, tá bom? Vamos olhar aqui. Vê só, consegui o remédio. Fiquei, pois, esperando. Ou seja, consegui um remédio. Fiquei, pois, esperando. Então veja que a pessoa conseguiu um remédio porque ficou esperando, não é verdade? Ok? Ela concluiu que conseguiu o remédio porque estava esperando. Então veja que eu coloquei o pois depois do verbo, que é o fiquei, tá certo? E ela está. Eu sublinhei o verbo também. Então veja que na segunda oração, tá? É o verbo da segunda oração. O pois tem que estar no verbo da segunda oração. Você me pergunta qual é a segunda oração, professor? Tá vendo ali? Conseguiu o remédio. Conseguiu o remédio. O verbo é conseguir. Então ali é uma oração. Fiquei esperando. Fiquei é o segundo verbo, então é a segunda oração, tá? Geralmente, uma dica que eu dou é a segunda oração, geralmente ela vem depois da vírgula, tá bom? Então depois da vírgula você vê o verbo. Vem um verbo logo e depois uma conjunção, a conjunção pois, então a conclusiva, tá beleza? Sairei cedo, logo não me atrasarei. Então, a conclusão de pensamento aqui foi o seguinte: não vai se atrasar se sair cedo, né? Chove bastante, portanto não sairei de casa. Então, por que não vai sair de casa? Porque chove bastante, sabe? Então a conclusão aqui é que não vai sair porque está chovendo muito. Ou seja, pode se molhar, pisar numa poça de lama, enfim, tá? Todo mundo entendeu? Acho que sim, né? Essa parte ficou um pouquinho amarrada, né? Por conseguinte, pois depois do. Sim, pois depois do verbo, tá? É depois do verbo na segunda oração, tá certo? Vamos ver agora um pouquinho mais sobre explicativas. A conjunção coordenativa explicativa é aquela que exprime uma explicação, uma razão ou um motivo, ok? Então veja, alguns exemplos são porque, assim, porquanto, por conseguinte, que, pois, antes do verbo, etc. Então, o que você deve ter notado aqui é que algumas conjunções lá da conclusiva aparece aqui a explicativa. Isso porque algumas conjunções têm sentido também, tá certo? Elas têm vários sentidos. Pode acontecer isso. E você vai dizer, mas professor, como é que eu vou saber quando ela é isso ou quando ela é aquilo? É simples. Pelo contexto que ela está expressando no momento daquela frase, tá certo? Então, bora lá. Vem aqui, pois preciso falar com você. Lembra que a dica que eu dei é depois da vírgula? Geralmente é assim, tá? Então, vem aqui. Qual é o verbo? Venha. A gente já tem aqui uma oração. Pois preciso falar com você. Qual é o verbo da segunda oração? Preciso. Segundo verbo, segunda oração. Então, ó, pois preciso falar com você. O pois agora está antes do verbo. Tá vendo? O preciso está na frente dele, então o pois está antes do verbo. Agora eu tenho uma explicativa, tá? E se eu quisesse transformar, professor, essa primeira frase agora numa conclusiva? Se eu colocasse o pois depois do verbo, como eu aprendi no slide anterior, poderia também? Poderia. Bora ver como é que fica? Vem aqui. Preciso, pois, falar com você. Percebeu? Tá vendo como é fácil quando a gente inclui o pois? Pois antes do verbo, explicativa. Pois depois do verbo, conclusiva. Tá bom? Uma outra dica que eu dou também quando a gente está falando da conclusiva é que o verbo, o verbo não, a frase, ela soa um pouco estranho. Ela fica bonita, mas só que soa estranho porque geralmente ninguém fala assim, né?
Já pensou? Ei, vem aqui, preciso, pois, falar com você. Alguém fala assim, pessoal? Não, né? Então, quando soar tecnicamente estranho, é porque ela é uma conclusiva, tá? Quando utilizada com o pois. Então, utilizou o pois e soou um pouco estranho, ela é conclusiva. Eu acho que é mais fácil de entender assim, né? Vem aqui, precisa, pois, falar com você. Conclusiva. Vem aqui, pois preciso falar com você. Explicativa, né? Que soou melhor nos nossos ouvidos. É assim que a gente geralmente escuta, tá? Não choveu, porque nada está molhado. Eita, esqueci de até de colocar um amarelinho aqui. Pronto. Não choveu, porque nada está molhado. Então, chegou uma explicação, né? Não choveu, porque nada está molhado. Ele está explicando que não choveu. Se não tem nada molhado, não choveu. Não coma bolo quente que dá dor de barriga. Beleza? Então, ó, por que não deve comer bolo quente? Porque dá dor de barriga. Também que ele está explicando. Esse som assim de explicação é quando a gente fala de explicativa. Então, a explicativa ela dá essa ideia de explicação, tá? Não choveu porque nada está molhado e não coma bolo quente que dá dor de barriga. Cuidado, esse que é aquele, ele também é um pronome relativo, tá certo? Então, muito cuidado. Você tem que ver o que é que ele está expressando no momento. E aqui ele não é pronome relativo, porque antes ele não está se referindo a nada, tá? Ele só é aqui uma explicação. Eu poderia dizer aqui, ó, não coma bolo quente. Não coma bolo quente, pois dá dor de barriga. Então, beleza? Poderia ser assim. Então, esse que ele não é um pronome relativo, ele é uma conjunção explicativa, tá? Ele não é um pronome relativo porque ele não está referenciando nada antes, tá certo? Então, nesse caso aqui, ele é uma conjunção explicativa. Não coma bolo quente, porque dá dor de barriga. Não coma bolo quente, pois dá dor de barriga, tá certo? Então, pessoal, essa foi uma conjunção coordenativa explicativa, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse vídeo de hoje, tá? Essa videoaula. É um prazer imenso estar gravando aqui para vocês a cada semana. Sempre eu tento deixar aqui o máximo possível, tá? De conteúdo, 2, 3 por semana ou mais, tá? Tô naquele gás todo para colocar tudo aqui para você, tá certo? Então aqui é bom porque ajuda para concurso, aqui é bom porque ajuda na escola, na faculdade, qualquer canto, ou então até para relembrar, né? Então, eu agradeço imensamente seu carinho. Te peço só que continue compartilhando com os seus amigos. Se isso te ajudou de alguma forma, compartilhe com seus amigos. Dê aquele like, comente. É importante. Vocês não estão comentando. Deixem um comentário aqui para eu saber o que vocês estão gostando, tá? Se essa aula fluiu, se ela te ajudou de alguma forma e em que eu posso melhorar. Tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho e a gente se vê em breve, tá certo?